A Revolta da Armada foi um movimento liderado pela Marinha ocorrido no Brasil durante a Primeira República entre 1893 e 1894, que teve como principal objetivo contestar o governo do presidente Floriano Peixoto. Esse evento histórico é um exemplo das tensões e conflitos políticos que marcaram os primeiros anos da República Brasileira. Após a proclamação da República em 1889, o Brasil passou por uma instabilidade política. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, mas renunciou em 1891, sendo sucedido pelo vice-presidente Floriano Peixoto. Segundo a Constituição de 1891, se o presidente renunciasse antes de completar 2 anos de mandato, novas eleições deveriam ser convocadas. No entanto, Floriano Peixoto assumiu a presidência sem convocar eleições, o que gerou descontentamento entre vários setores, especialmente entre os militares da Marinha. Alguns dos principais descontentamentos foram o fechamento do Congresso por parte do Marechal Deodoro da Fonseca e o não cumprimento das leis pelo Floriano Peixoto. Além disso, os marinheiros queriam ter mais espaço no governo republicano, assim como combater o autoritarismo do presidente da República. Logo nos primeiros meses do governo constitucional, Deodoro da Fonseca entrou em conflito com o Congresso, pois os parlamentares não lhe concederam amplos poderes para consolidar a República e combater os seus inimigos. Em 3 de novembro de 1891, o presidente ordenou que o Congresso fosse fechado, desencadeando a primeira revolta da Armada. Assim, com o descontentamento às medidas autoritárias de Floriano, os oficiais da Marinha lideraram a revolta, exigindo a convocação de novas eleições. Eles também se ressentiam da preferência de Floriano pelo exército, em detrimento da Marinha. Entre os líderes do movimento estavam o almirante Custódio de Melo e o almirante Saldanha da Gama. A revolta iniciou-se em 1893, no Rio de Janeiro, então capital federal, quando unidades da Marinha se sublevaram e bombardearam a cidade. A revolta se espalhou por outros pontos do país, incluindo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Florianópolis, então conhecida como Desterro, foi um dos principais focos da revolta armada no sul do Brasil. Em abril de 1894, a cidade foi ocupada pelas forças rebeldes lideradas pelo almirante Saldanha da Gama, sendo uma base segura que reforçava a luta contra o governo central. Após combates intensos, as forças de Saldanha da Gama estavam enfraquecidas e desmoralizadas. Em 20 de abril de 1894, as forças rebeldes finalmente se renderam, fazendo com que muitos dos líderes e participantes da revolta fossem presos, executados ou exilados, pois queriam que nunca mais houvesse futuras tentativas de insurreição. O fim da revolta armada e a vitória do governo federal sobre os revoltos só fortaleceu Floriano Peixoto contra os seus inimigos, se tornando conhecido como Marechal de Ferro e consolidador da República, já que, com o encerramento da República da Espada, começou a fase da República Oligárquica. Em resposta, o governo de Floriano Peixoto organizou uma ofensiva militar para retomar o controle da cidade. Tropas federais, incluindo forças do Exército e da Marinha, foram enviadas para sufocar a rebelião. A derrota da revolta armada consolidou o poder de Floriano Peixoto e a primazia do exército sobre a marinha. O episódio também demonstrou as fragilidades e as tensões políticas da Primeira República, marcando a história do Brasil como um exemplo de luta entre facções militares e a centralização do poder.